Boa noite, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que a misericórdia divina esteja neste instante derramando sobre todos nós bênçãos de amor, de paz e de muito equilíbrio. E neste instante em que nós iniciamos mais uma reunião pública do Grupo de Assistência Fraterna, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, esquecendo do que nos cerca, do mundo lá fora, das nossas ansiedades, das nossas preocupações, para falarmos um pouquinho com o nosso Mestre Jesus. Vamos canalizar bênçãos de Deus para a nossa reunião através da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. E com esta prece de Cáritas, nós damos por aberta a nossa reunião pública desta terça-feira do mês de agosto de 2021. Nós, neste instante, daremos início à nossa reunião, saudando os benfeitores espirituais que estão entre nós, a equipe de Francisco de Assis e de Maria Dolores, que todos estejam envolvendo todos os lares aqui representados em muita paz, em muito amor, em muito equilíbrio. Que assim seja. E neste instante, antes de passar a palavra para o nosso caro orador dessa noite, Dr. Gilberto Marcos Filho, nós faremos a leitura da parábola da semente, que será posteriormente explicada e detalhada por nosso palestrante, que tão bondosamente nos acolhe periodicamente nas nossas reuniões do Grupo de Assistência Fraterna. Parábola da semente, inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no capítulo Sede Perfeitos. Item 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou todo o povo, estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira.
aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu, a comeram. Um outro caiu nos lugares pedregosos, uma outra semente caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo servido e seguido, a queimou. E como não tinha raízes, ela secou. Uma outra semente caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. E ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Então, a palavra é do Senhor, doutor Gilberto. Que as bênçãos de Deus possam descer sobre vós neste instante, para que a inspiração do Mestre Jesus permeie as suas palavras. Obrigado, Adelina. Boa noite a todos, amigos, queridos irmãos, que estamos reunindo para entender as mensagens que Jesus nos deixou. Tudo que nós fazemos é tentar decifrar os caminhos de luz que Jesus deixou para a gente, para aproveitarmos melhor a nossa encarnação, para podermos ter uma caminhada mais leve. A doutrina espírita vem trazer as passagens de Jesus por uma visão agora renovada, com os critérios espíritas, as reencarnações, a certeza da vida após a morte. Então, o espiritismo, que é o cristianismo de vivo, ele vem nos trazer uma capacidade, um know-how, uma tecnologia para entendermos as passagens de Jesus, o Evangelho de Jesus, de uma forma um pouco diferente agora do que foi deixado há 2000 anos atrás. E essa parábola, quando a Laudelina colocou, tipo, escolha, eu falei, essa eu gosto, né, Laudelina? Eu estava meio corrido assim, porque essa parábola, das parábolas, talvez a mais estudada, talvez seja essa, e a do samaritano, as mais difundidas pelo Evangelho, e nas outras igrejas também, nas outras religiões, a parábola do bom samaritano e a do semeador são as mais estudadas. E, como a Laudelina leu, é uma parábola muito clara. Quando ele coloca que um semeador saiu a semear. Eu quero dar uma passagem inicial, depois eu quero colocar alguns questionamentos diferentes do que nós estamos acostumados geralmente a fazer. Então, pensando que um semeador era um Jesus bondoso, um espírito puro, um filho de Deus, como todos nós, mas esse eu sou o filho de Deus, vinha trazer a palavra da salvação naquela época, porque quando ele estava falando em semear, para nós lá na Judéia, na Galileia, ele falava em salvação, e falava em obter o reino de Deus. Então, ele não estava falando em reencarnação, ele falava que ele veio prometer o reino de Deus. Ele veio trazer a boa nova de um reino de amor. Então, Jesus, quando ele veio prometer, ele falou, olha, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que são mansos, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, meu reino é desse mundo. Bem-aventurados aqueles que têm fome de sede e justiça, porque naquela época o que tinha era justiça, era fome, era sofrimento, era perseguição, era poucas leis que beneficiavam, que pensavam no ser humano. Então Jesus veio trazer uma promessa de um reino de paz e de amor. Então, quando ele falava isso do terreno, as pessoas pensavam, nós naquela época, melhor falar assim, pensávamos em salvação. Que seguindo as passagens de Jesus, nós teríamos o reino de Deus. Teríamos o reino da paz, do amor. Ninguém pensava em reencarnação e evolução espiritual naquela época. Então, quando Jesus coloca a história do terreno, que tem os 4 tipos de terreno, e que o semeador, que ele fala, o semeador saiu a semear, caminhando, como Jesus fazia. Jesus caminhava com os apóstolos.
Eles caminhavam, andavam nos barcos, andavam nas... Não era? Ele caminhava aquele monte, aquele séquito de seguidores o seguiam, e ele ia soltando o seu evangelho, a boa nova. Então, quando nós pensamos no Jesus sendo o semeador, semeando paz, amor, conceitos espiritualizantes, nós pensamos nos terrenos, ele vai falar que cada um tem que ver o terreno que é. E que aquele terreno e que estava à beira do caminho, aquele pessoa, aquele que nem ouviu o que Jesus falou, que chegou ali, é como se fosse apenas um andarilho, um carpinteiro doido, deslocado, que seguia, um místico qualquer que seguia, falando, prometendo baboseiras e nem viram. Outros, nossa, que legal, esse cara fala coisas bonitas. Olha, ele é diferente, ele tem um magnetismo. Eu fui tocado pela mensagem desse Jesus, que coisa boa. Mas tem as pedras, que são os conceitos cristalizados, né? As pedra não tem duro, difícil. São os dogmas, é o materialismo arraigado. Aquela dificuldade que, quando começa a germinar qualquer mudança espiritualizante que Jesus colocou, mas chocava contra a matéria, contra o materialismo encrostado em todos nós naquela época, em que éramos extremamente rígidos, preconceituosos, e seguimos dogmas de uma religião muito, muito proibitiva, como o judaísmo, e pensando só no mundo material. Nós tínhamos muita dificuldade de antever o mundo espiritual. Então, logo desanimado, não, vou mudar o que eu sou de jeito nenhum. Depois tinha aqueles que tinham até terra mais profunda, que onde o espinho caiu, que foi crescendo, mas tinha muitos espinhos, não se preparou a terra, não limpou, não carpiu a terra. E aí, esses espinhos eram aqueles que não estavam dispostos à mudança, mas eram almas mais frágeis. Tinha pouca força de vontade, e ao primeiro dedo que lhe apontava, ao primeiro preconceito social, ao primeiro questionamento, que são os espinhos que eles apontam, né? Primeiro questionamento, você vai mudar, você vai seguir esse homem? Você vai se ligar a uma doutrina de pobre? Você vai ser um farrapilho? Você vai abdicar dos bens da terra? Sua família vai largar você? Você vai abdicar as tradições da sua família? Ou seja, os preconceitos, né? Os questionamentos são os espinhos que abafaram essa planta que tinha tudo para crescer. E a falta de uma energia vital, de uma força interior, como em Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel Chico Xavier fala, são almas enfraquecidas ainda pelo tempo, sem força de vontade para fazer mudanças. Esses são os espinhos. E, por fim, tem aquele terreno mais propício, que são aqueles que conseguiram, ao contato com Jesus, fazer as mudanças. Alguns, com 100, se transformaram prontamente. Viraram seguidores de Jesus. Outros 60 mudaram muitas coisas, mas mudaram mais de 50%, tá bom demais, né? Conseguiram grandes mudanças. E teve aqueles outros que mudaram um pouco, mas eles estavam encaminhados no caminho do bem, deram 30% de fruto, fizeram alguns outros cristãos, esparramaram um pouco a sua doutrina. De vez em quando vacilaram, mas foram espíritos que se tornaram mais amorosos com a semeadura da Boa Nova. Essa é a visão. E trazendo para a doutrina espírita, nós entendemos que o espírito, como nós, aquele em que a doutrina espírita não entrou nada, que o Evangelho de Jesus, nesses 2000 anos, são espíritos que até hoje nós recebemos em mesas de doutrinação, de obsessão, estão ligados ao mesmo jeito, problema de 2000 anos atrás. Tiveram 2000 anos de oportunidade e estão ligados ao mal. Não mudaram nada. Ou seja, a doutrina do Cristo não fez nenhuma mudança nesses espíritos em 2000 anos. Reencarno, desencarno, reencarno, desencarno, né? Incólumes, não se tocam, não se deixam penetrar pelos conceitos do Cristo. São extremamente materialistas, não se mudam. Esses são os que a semente da Boa Nova, dos conceitos do amor, não penetraram. Outros são esses, como eu falei, que não só na doutrina do espírita, não. Aqueles que doutrinam dessas religiões todas que tentam propagar o amor, a doutrina do Cristo, do bem, começa, mas é tão difícil largar de ser materialista, não, da Laudelina? Como é difícil abandonar
o conforto, como é difícil contra as nossas tradições, como é difícil recorrer e vencer preconceitos que nós temos dentro de nós, arraigados por séculos e séculos de reencarnações, que o atavismo nos tornou endurecidos. Pessoas que a doutrina espírita vira a doutrina espírita, mas não muda quase nada. E logo, logo abandona. Ou abandona o cristianismo, o catolicismo, volta para o mesmo padrão, porque as pedras, né, são preconceituosas, não aceitam mudanças. Vão desencarnar quase do mesmo jeito que chegaram. E os espinhos que eu falei, dos preconceitos, como a gente escuta assim, mas você é espírita? Espírita não é... Ser espírita não é uma coisa que apregou sofrimento, não. Espiritismo não fala que a gente não pode ter sucesso, que o bom é só o pobre sofrer. A gente tem esses questionamentos, né? Não é uma religião de pessoas que... Viu só, espiritismo na França nem virou nada, não é? Espiritismo só foi para frente em lugar pobre como o Brasil, vai ser na França. Eu já escutei isso. Tem que vir o espiritismo na França? Não é assim? São os preconceitos, são os questionamentos, né? Em ver que as igrejas que promovem dinheiro, que prometem o céu, que dão um status social, proliferam ao vento em popa. Então, os preconceitos, não. Mas é muito difícil ser espírita, né? Não precisa escutar isso, é muito difícil ser espírita. Porque são preconceitos. Porque aí as pessoas abandonam e voltam para o mesmo caminho. E aquele espírito, aquele cristão, que pode ser 30%, 60% ou 100%, é maravilhoso. Porque o que importa é vir aqui na Terra e voltar um pouco melhor, não é? Eu não preciso voltar a São Francisco de Assis. Eu não preciso voltar no Chico Xavier. Mas posso voltar um pouco melhor, não posso? Eu vou voltar igualzinho eu tô. Se eu voltar igualzinho eu entrei, eu sou um terreno de pedra. Em que eu fui abafado pelas minhas tradições. Ou então, se eu melhorei só um pouquinho, os espinhos não deixaram eu fazer brilhar a minha luz. Mas, qualquer tanto que eu melhorar, e quando mais melhorar, melhor eu sei esse terreno em que os conceitos que Jesus trouxe fecundaram em mim. Então, a parábola do semeador traz a apoteose da evolução do espírito, de aproveitar as reencarnações como terreno fértil para fazer a mudança, a germinação que eu preciso, enquanto espírito encarnado, para alcançar estágios de maior felicidade. Porque o que vai germinar no espírito é apenas bens espirituais. Na terra, onde eu planto aqui minhas orquídeas, meus coqueiros, minhas coisas, germina a planta. Mas no meu espírito, germina espírito. Então, no espírito não germina bem material. Matéria germina matéria. Espírito germina espírito. Então, se os bens de Jesus, que no reino dele não é desse mundo, ele falou, é o reino do amor, é o reino da paz, é o reino da consciência, tem que germinar em mim. Qualquer coisa que chegue tem que germinar para que o meu espírito seja feliz, coisas espirituais. E bens espiritualizantes não são ligados à matéria. Não são ligados a dinheiro. Não são. A matéria é um meio, é um método, é um processo, é a tecnologia para que o espírito se desenvolva, aliando o seu progresso do mundo ao progresso material. Mas o que evolui, o que fecunda é o espírito. A terra, né? Voltaremos para a terra, né? Voltaremos a ser pó. O que sobreviverá é o espírito. Então, o espírito aqui está tendo uma oportunidade. Agora, falando de nós, espírito, não vou falar de evangélico, de católico, nada disso, não. O espírito aqui está tendo a oportunidade de ter tido Jesus 2000 anos atrás. Antes teve os profetas, depois Jesus, que teve toda a história do cristianismo. O espírito que teve um Kardec e todo o seu trabalho maravilhoso que trouxe para nós essa doutrina de luz. Que depois tem esses avatares maravilhosos do espiritismo dentro do Brasil, de um Chico, de um Bispo Sanduva, Bezerra de Menezes, de uma irmã Dulce, não espírita, né? Mas assim, que trouxe um Divaldo, tantos outros que trouxeram um Jerônimo, conceitos para que nós sejamos o terreno para que essa boa nova maravilhosa, agora traduzida pela doutrina espírita, faça mudanças em nós. Que daqui brote um Gilberto mais espiritualizado,
menos avarento, menos ligado à matéria, menos invejoso, com menos luxúria, com menos egoísmo. Nós temos a oportunidade do Velho Testamento, de Jesus, e agora nós temos a oportunidade da doutrina espírita, que está aqui para a gente. E o espírito que vai fazer as mudanças é o terreno. O terreno é o espírito. Então, quanto mais eu for acessível aos conselhos, aos conceitos espíritos, quanto mais eu for acessível a me desmaterializar no ponto de não me ligar, dar importância menor à matéria, mas quanto mais eu valorizando a matéria no seu valor que ela tem, valorizar mais ainda os bens do espírito, melhor eu serei. E como é que essa que vai germinar? Com a prática do bem. Eu ser uma pessoa boa. Prática do bem não é da cesta básica. Prática de bem é tudo aquilo que me faz, que eu faço com a minha vida, com a minha encarnação, que promove o bem-estar do meu espírito e o bem do próximo, e o bem da terra. Fazer o bem é o bem que eu faço a mim e aquele que eu faço a outro que reverbera em toda a humanidade. Então, a prática do bem é a grande germinação da doutrina espírita. Traz, que é o cristianismo redivivo. Então, essa, Rodelino, é a interpretação bem espírita da doutrina espírita, da parábola do semeador. Mas agora eu quero uns questionamentos. Eu gosto desses questionamentos. Jesus era o semeador? Eu acho que não. Eu acho que a gente não pode imaginar que Jesus sozinho foi o semeador. Porque é muito estranho imaginar que Jesus é o semeador. Ele é um dos semeadores. Nós temos que entender que desde Moisés foi o primeiro grande semeador da doutrina de Jesus, da doutrina, né, da mensagem de monoteísta. Jeremias, Elias, João Batista, todos os profetas que semearam o bem a vida inteira. Então, quando Jesus veio, e recebe sempre de Jesus semeando. Não. Eu acho que a palavra do semeador é muito mais metafísica. Porque Deus colocou, como a doutrina espírita fala, o bem impregnado, a lei divina está na consciência do espírito. Então, todos nós, todo espírito, inconscientemente, tem as leis divinas, a semente está plantada em nós na consciência divina. Está no livro dos Espíritos. O que o semeador faz, o que Jesus faz, a semente da Boa Nova, é despertar em nós situações que nós entendamos e consigamos acessar as leis divinas impressas na consciência do Espírito. Fossem de nenhuma ordem religiosa e que também não fossem de algum... E se a gente colocar o budismo, o Buda não foi um grande semeador? Mahatma Gandhi? Lao Tse? Então, quando nós colocamos o doutrina, acho que o Cristo representa como o espírito mais puro que trouxe a mensagem da Boa Nova, nós temos na figura do Cristo o grande semeador. Mas nós temos que entender que o bem sempre existiu na Terra. Sempre Deus não nos deixaria rogados. E se sempre existiu o bem, sempre as mensagens de amor estão chegando para nós, basta ler A Caminho da Luz, que a Caminho da Luz de Emmanuel mostra os avatares, Sócrates, Platão, foi assim? Enviado de Jesus, né? Os avatares, os espíritos de capela, que os capelinos não eram semeadores, que vieram trazer, nas suas reencarnações na Terra, mensagem de um mundo maior, trazendo conhecimentos que nós não tínhamos, estavam semeando conhecimento. Então, se sempre existiu bem, se sempre chegou para nós, sempre, continuamente, continua chegando, agora com a doutrina espírita, com doutrina em outras filosofias espiritualizantes, com tecnologias, por exemplo, algumas que não colocam o vínculo de sou espírita, mas propagam o bem, são semeadores do bem. Então, se sempre semeou bem, se Deus nunca nos amparou, nós temos um exemplo máximo de Jesus. O que importa, então, não é a semente, é o terreno. Porque o bem é o bem. A lei de Deus é uma só. Ela é imutável. As leis divinas são imutáveis. Então, eu tenho que olhar qual terreno eu sou. E qual terreno eu fui e qual terreno eu serei.
Porque eu tenho a consciência da doutrina espírita. E eu sei, por não ter sido um terreno tão fecundo em vidas passadas, eu estou vivendo agora com plantas que germinaram em mim, com conceitos morais que são ainda titubeantes. Ainda me falta muita força moral nessa terra. Que provavelmente, nas encarnações passadas, eu fui um terreno que não foi tão bem preparado, eu ainda estava cheio de pedra e de espinhos. Estou tendo a oportunidade de reencarnar agora de ser um terreno melhor. E se eu não for um terreno melhor? Como é que um terreno pode ser melhor? Não é assim? Virar o arado da dor. Virar o adubo da dor. Virar o adubo da dor das experiências que vão revirar as raízes, tirar as ervas daninhas, virar a preparação que as dificuldades na reencarnação vão quebrando os atavismos, vão retirando as pedras do orgulho, vão retirando os espinhos dos preconceitos, vão trazendo para que eu me torne um terreno melhor. Essa é a função da reencarnação. É nos transformar em terrenos melhores, porque o bem sempre existiu, está impregnado na nossa consciência. Então, Jesus fez a parte dele, dando só mais um empurrão, mas a nossa encarnação é a grande oportunidade de nós transformarmos esse terreno, que é o meu espírito, em um terreno fecundo. E eu posso me melhorar, porque esse é o único terreno que se autoprepara. Eu posso, então, escutar os conselhos, falar, a gente não muda. Muda? Lógico que muda. Eu nasci assim, vou morrer mesmo assim, é assim de Gabriela, isso não existe, eu posso mudar. Não é porque eu tive uma criação difícil, ou talvez um pai difícil, ou uma mãe difícil, que eu fui criado na pobreza, fui criado coisa. Eu posso mudar. Eu estou aqui para mudar. Eu posso ser um terreno mais fecundo. Porque senão, o arado da dor virá nessa, em outras reencarnações, para que eu me torne mais humilde, mais amoroso, e que eu possa receber melhor e germinar melhor em mim os conceitos espiritualizantes do bem, da prática do amor, da humildade, da caridade. E como nós somos espíritos, e na Gênese coloca Kardec que o espírito é a maior força criadora do universo, que o espírito é uma força, a criação de espírito talvez seja uma das forças vivas da humanidade, do universo, que nós somos co-criadores, nós somos criados, né? E aí, de um momento, nós passamos a interferir no universo que nós somos criados, com as nossas ações, nós interferimos no mundo. Então, nós somos também semeadores, Laudelina. Então, quando a gente começa a pensar que só Jesus foi o semeador, nós passamos a não nos responsabilizar com a nossa semeadura. E a semeadura não é só para nós. Nós também somos importantes na Terra para disseminar, espargir conceitos do bem. Nós somos importantes para ajudar que novos terrenos sejam fecundos. Porque agora daqui nós estamos fazendo uma semeadura. Eu faço uma palestra, eu dirijo um centro espírita, um terreno, ou teria atende uma pessoa no consultório, psicologia, ou um professor. Como são semeadores os professores, hein? Como os professores são semeadores maravilhosos. Né? E aí, quer semeador maior do que uma mãe? E que um pai, que 11 de ontem foi o dia dos pais? Quem mais semeia sentimentos altruístas, bondosos, espiritualizantes são os pais. Então nós ficamos pensando na figura do terreno, mas também quando eu assumo a minha responsabilidade enquanto terreno, eu me preparo para ser o melhor semeador. Que quanto mais fecundo eu me tornar para os conceitos do bem, melhor eu conseguirei semear de forma correta, no terreno que Deus me deu, na lava de terra dessa vida, que são meus filhos, meus alunos, meus amigos, meus irmãos, aqueles amigos que põem na minha vida, independente da religião que eu tenha ou não. A doutrina espírita nos traz o entendimento de vidas e vidas, do função da dor, das reencarnações, do trabalho do espírito. Mas nós todos temos uma responsabilidade enorme com a semeadura.
Mas eu não tenho pai, não tenho filho. Você é um ser fundamental para o universo. E Jesus, falando de novo em semeadura, ele fala: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mostrando que, queira ou não queira, nós semeamos o tempo inteiro. Então é hora de nós pegarmos o aparelho do semeador e entendermos: será que eu vou semear em terrenos inférteis? Será que Jesus faria isso? Será que eu vou jogar semente cheio de pedras? Será que eu vou jogar semente em meio de espinhos? Será que eu vou ter que ter o cuidado de semear só em terrenos bons? Nunca. Fosse assim, Deus preferiria um do que o outro. Se a gente pensa que... Por que Jesus deixou semente cair na beira do caminho? Ele é um semeador descuidado, pensando nele? Você pensa que é Jesus? O bem que Deus esparge é para todos. O bem tem que chegar mesmo naquele terreno que não está preparado, porque um dia essa sementinha vai começar a fenestrar na terra, depois aquela pedra sai, depois... Não é assim? A cada semeadura, o terreno vai melhorando, vai fixando nitrogênio, vai fixando amor. Então, fosse assim, eu só poderia semear naquele filho bondoso, aquele filho preparado, e aquele filho problema. E aquele irmão difícil, aquele irmão que toda vez tem, né? Aquele amigo complicado que você precisa semear exemplos, bondade, ter paciência, ter caridade com ele. Não, mas eu não gosto, eu não estou muito certo com ele, eu dou certo com fulano aqui. É muito fácil dar certo com pessoas fáceis, né? É muito fácil criar um filho preparado. É muito fácil ter a semeadura do amor, do exemplo com o pai bondoso. É muito fácil. Aquele aluno que toma rebomba 2, 3 vezes, se o professor desistir dele, o que vai ser dele? Então, quando ele pensa que Jesus, e pensa no terreno, olha bem. Deus, a história essa parece tão maravilhosa, mas como é que seria, não seria equinânime, se apenas a semente tivesse caído? Se Jesus foi tão sensacional, que a semente caiu no terreno próprio. Como é que esse cara jogou semente fora? Que semente é cara? É porque o bem tem que chegar em todos. A verdade, a oportunidade de mudança tem que chegar ao outro. Mas não é para fazer proselitismo, achando que nós somos donos da verdade, não. Porque nós espargimos o bem, nós esparramamos a nossa colheita com o nosso exemplo. Não com doutrinação, aqueles pessoas pesadas, aqueles religiosos que querem com a Bíblia debaixo do braço, ou com um evangelho debaixo do braço. Aqui é um livro espírita, não é evangelho, não. Que nós estamos estudando. Que quer, ou então, com seus exemplos, fazer o que falou, não é esse tipo de arado. E Jesus fala, esse semeador não saiu agredindo ninguém. A palavra do semeador, Jesus não agride ninguém, não arou terra. Ele apenas espargiu o bem, porque sabia que o verdadeiro arado é a vida. Então, nós semeemos com nossos exemplos. Porque o exemplo é o único meio de esparramar os nossos conceitos. Não adianta falar nada se não exemplificar. Agora, se eu tenho filhos, eu coloco conceitos amorosos, coloco conceitos de humildade, altruístas, e exemplifico isso tem uma força monstruosa. Com meus amigos, com meus filhos, com meus pais, na minha escola, onde quer que seja. Nós somos co-criadores do universo, ao ponto que nosso exemplo esparge para o bem ou para o mal as nossas sementes. Nossas sementes são boas? Porque se nossa semente ruim cair no terreno preparado, vai germinar. Nós somos responsáveis pela colheita, por isso Jesus fala. Então, a parábola do semeador mostra a grande responsabilidade que nós encarnados temos e a grande oportunidade que temos, enquanto terreno propício, para germinar os conceitos divinos, o contexto do bem, do belo, do bom, da caridade, do amor, e a grande responsabilidade que temos em pegar esse amor que brota em nós e espargi-los pelo exemplo, promovendo que outros terrenos floresçam no amor, na bondade, na felicidade. Para que esses espíritos, tocados pelos nossos exemplos, possam ser terrenos melhores e possam ser semeadores melhores. E cada dia, nós iremos cada vez levando esse mundo mais
foi um mundo de felicidade, de regeneração, um mundo de paz. Essa é a parábola da semente. Essa é a parábola do semeador, que é Deus, que é Jesus, que são todos, que somos todos nós. Semeador, semente e terreno. E nos compete dar bons exemplos no caminho do bem, no caminho do amor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Nós é que te agradecemos, doutor Gilberto, por esta maravilhosa palestra, por esses esclarecimentos que calaram fundo aos nossos corações. Que o senhor possa ter sempre disponibilidade de aqui comparecer, nos trazendo os seus conhecimentos, nos trazendo essa palavra amorosa e precisa. Muito obrigada, todas as bênçãos do universo para você e para sua família. Muito obrigado, eu que agradeço. Com muita alegria agora, eu passo a palavra para a nossa companheira do Grupo de Assistência Fraterna, Ana Paula Mandi, que fará a nossa meditação e o nosso passe à distância. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu refleti bastante, né, nessa palestra de hoje. E vamos, a partir deste momento, refletir nas nossas escolhas, que nós temos todo o tempo, a cada segundo, para modificar. Então, agora vamos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos, inspirar. Vamos agora pedindo a proteção, a misericórdia do nosso Pai Celestial, o nosso Criador, a proteção dos nossos mentores, dos mentores do nosso grupo de assistência fraterna. E vamos nessa inspiração profunda e expirar. Vamos relaxando a nossa testa, cerrando os nossos olhos com mais leveza, relaxando o nosso maxilar, os nossos lábios, relaxando a nossa nuca, os nossos ombros, todo o nosso corpo. Vamos nos conectando neste momento com o belo. Vamos buscando neste momento as energias da natureza. Vamos nos conectar para o refazimento do nosso ser. Podemos visualizar, mentalizar uma cachoeira, ou o mar, ou um campo. Vamos entrar em conexão. Pedindo a nossa essência, a nossa centelha divina no nosso interior, que possa, nesse instante, florescer no nosso interior. Para que possamos entrar em sintonia, em contato, e tomarmos as decisões de sentir o bem, de pensar no bem e de escolher o bem. Que nós possamos ser bons semeadores, decididos a primeiro florescer no nosso interior, para que através do nosso exemplo e das nossas ações possamos auxiliar os nossos amigos, os nossos familiares. E sentindo mais renovados, mais tranquilos, vamos nos colocando em contato com todos os trabalhadores do plano espiritual
que vão, nesse momento, vindo no topo da nossa cabeça, uma chuva cristalina de fluidos benéficos, limpando todo o nosso ser, a nossa mente. Os pensamentos vão, voltam, mas deixa fluir. As nossas emoções, que chegue ao fundo do nosso coração essa palestra. E vamos limpando todo o nosso ser. Neste momento, refeitos com essa energia de amorosidade, estendemos os nossos pensamentos aos nossos irmãos, amigos, familiares, que precisam. Vamos iniciar a nossa jornada de semeadura, oferecendo o nosso amor, as nossas orações, que são pura energia, para chegar até o coração, até o corpo físico dos nossos irmãos necessitados. Pedimos neste instante a todos os nossos irmãos das nossas listas de oração, do nosso grupo de oração diária, do GAF, que eles possam receber o amparo, a esperança, o refazimento, e de acordo com o merecimento de cada um, que possam receber a cura do corpo físico, emocional e astral. E que seja sempre feita a sua vontade, meu Pai. Obrigada, Senhor, pela grandiosa lição e que os nossos corações estejam unidos, pedindo a espiritualidade amiga que possa fluidificar as águas que nós colocamos do lado, que as energias benéficas, que os medicamentos necessários para nos curar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, seja adicionada nessa água, que sirva de medicamento para nós e para os nossos familiares. E mais leves, mais dispostos, agradecemos a oportunidade desta noite. E que assim seja, Senhor. Nesta mesma sintonia, ao encerrar esta reunião pública, eu peço aos queridos irmãos e irmãs aqui presentes que possamos juntos orarmos a prece do Pai Nosso nesta noite em benefício de todos que desencarnaram nesta última semana, principalmente o Ari Ribeiro Valadão, benfeitor do Grupo de Assistência Fraterna, e pai de duas associadas nossas, duas integrantes das nossas orações, das nossas atividades assistenciais, e também para Antônio Peclar Júnior, que desencarnou também neste final de semana. Que todos sejam envolvidos na paz de Jesus durante esta oração do Pai Nosso. Pai de amor e bondade que estás em toda parte, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que esta prece esteja nos corações
do Pai amado, da Mãe Santíssima, de toda a equipe espiritual. Assim.